Bom, então nessa terceira aula de Dominando o CSS, nós vamos falar agora sobre uma propriedade muito importante, que é o float. Bom, eu tenho esse documento aqui então eu coloquei esse código aqui abaixo do vídeo, aí no site, para você copiar e colar aí, para não perder tempo, beleza? Ok, então esse documento tem aqui, ele linka o arquivo CSS, que é o style.css. Então lembre-se que você vai ter que criar um arquivo chamado style.css na mesma pasta, ok? Então vamos abrir isso aqui no Firefox. Deixa eu fechar esses dois aqui. Eu vou aqui então e vou em editar CSS. Ele já abre para mim automaticamente o style.css. Bom, tenho duas divs aqui. Eu tenho uma div principal que é, deixa eu ver aqui o nome dela, conteúdo. Então vou colocá-la aqui então, conteúdo. Tem uma outra div chamada barra lateral. E tenho uma outra chamada principal. Beleza? Então eu vou colocar um border aqui no conteúdo para você ver o que é a div conteúdo. Vou colocar aqui um pixel solid. Vou colocar C5, C5, C5. Ficou muito fraco, né? Então vamos colocar 666. Mais forte, beleza. Então é isso aí, ó. A conteúdo então é tudo. A conteúdo contém as duas divs, que é a barra lateral, a primeira, e a principal, ok? Só para vocês entenderem então. Vou colocar uma cor de fundo aqui na barra lateral. Color. Vou colocar aqui um C9, C9, C9. Aqui eu esqueci de colocar o L, ó, por isso que não apareceu. É barra lateral. Isso aqui então eu vou colocar a mesma propriedade. Só que eu vou colocar aqui um E7, E7, E7. Bem fraquinho. Não sei se vocês conseguem ver, mas está bem fraquinho. Beleza. Então, só para exemplificar, então, eu vou tirar essa borda aqui do conteúdo, para nos ajudar aqui a mostrar o que eu quero mostrar. Bom, float, então, o que ele faz? Ele desloca uma div para a esquerda ou para a direita. Então, vamos supor, você está construindo seu site aí e você quer que essa barra lateral aqui, ela se desloque para a esquerda. E que a principal fique do lado dela, fique lado a lado, né? Como é que você vai fazer? Então você poderia pensar, se você não conhecesse o float. Bom, na barra lateral então eu vou colocar a largura da div, por exemplo, 250 pixels. Ele vai ficar curtinho mesmo, mas a outra não foi para lá. Aí você pensa, bom, não foi porque ela está muito larga, então vamos colocar também ela com 180 pixels, agora ela vai. Não foi também. Para que a principal aqui venha para cá, ela precise que a barra lateral tenha um float. Ela se desloque então para a esquerda. Provavelmente ela não vai ainda porque eu coloquei a principal com uma largura definida. Vamos ver. Eu acho que não vai. Não foi, tá vendo? Eu coloquei um float aqui na barra lateral. Mesmo assim ela não foi. Se eu tirar aqui a largura que eu coloquei para a principal, agora ela vai para cima. Porque ela não tem uma largura específica, tá vendo? Como é que eu faço então para que a principal, vá lá para cima? Aí eu também tenho que colocar aqui um float, ou left ou right. O left aqui que vai se deslocar para a esquerda, ou um right que vai para a direita.
Como você quer lado a lado, então, tem que ser left. Então, beleza. Você viu aí que quando uma div não tem uma largura específica, ela automaticamente se desloca para o lado ao contrário da qual eu setei o float aqui. Ou seja, se eu coloquei o float da barra lateral para a esquerda, o elemento que está embaixo vai se deslocar para a direita aqui. Ele não tem um tamanho definido, então ele assume um tamanho de largura que esteja disponível para ele. Por exemplo, barra lateral, vou colocar ele agora como 480 pixels. Olha lá, ele assume o tamanho que der. Vamos colocar aqui então 900 pixels. Olha lá. Dividir o texto. E ficou lá. No espacinho ainda. Beleza, então para colocar lado a lado, basta que a gente coloque float left. Ele se deslocou para a esquerda, mas como o texto não coube lá, como o tamanho dele não coube lá agora, ele não foi. Ele veio para baixo. Como é que eu faço então para ele ficar lá em cima com esse tamanho que eu tenho aqui? Você fala, puxa, eu quero que o principal tenha um float left, mas eu quero que ele ocupe só esse espaço aqui. Como é que eu faço? Precisamos medir então agora, né? Deixa eu auxiliar. Olha aqui. Está ocupando exatamente cerca de 900 pixels mesmo. Além dos 900, nós temos o que? 110 pixels, 108 pixels que pode ser usado. Então vamos colocar lá. Width, vamos colocar 100 pixels. Foi para lá. Será que vai 110? Vamos ver. Foi. Então é isso, gente. O float serve para isso. Para a gente deslocar um arquivo de um lado para um lado, para a esquerda ou para a direita. Lembrando que se os elementos que estão embaixo não tiverem um tamanho específico, eles vão se deslocar para o lado ou para a posição exatamente contrária à float que você colocou. Se você colocou então um div para a esquerda aqui, como eu coloquei esse, os divs que estão embaixo vão se deslocar para cima e vão ficar à direita. Isso é muito importante saber, porque na hora de montar um layout você vai ter esse tipo de problema. Beleza? Então beleza, eu vou colocar o seguinte agora. Vou ver aqui o tamanho que eu tenho. Mais ou menos. Vamos colocar então que nós temos aqui 1020 pixels, ok? Eu vou aqui na div principal, que é conteúdo, eu vou setar um tamanho limite para todo o site. Eu vou colocar 1020 pixels. Coloquei então. Então eu quero que agora cada div dessa aqui tenha exatamente a metade. Ocupe metade da tela. Então eu vou colocar aqui a barra lateral em 510 pixels. E esse aqui também em 510. 1020 pixels, beleza. Mas você vê, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu tentar aqui fechar um pouquinho para você ver que o site não ficou no meio, né? Não ficou. Para que o site fique exatamente no centro, o que a gente tem que fazer? Nós temos que usar a layer principal, que é a conteúdo, que engloba tudo, e zerar as margens. Vou colocar aqui, ó, margem 0, né, que é o primeiro, e alto o resto. Pronto, o site agora ficou no meio, olha lá. Isso porque, por padrão, ele já vem com essas definições, né, e ele já encosta. Se você colocou left, então, ele vai encostar a div do lado esquerdo. Como as duas divs estão no left, né, se não me engano, elas vão ficar encostadas no lado esquerdo da tela. Como elas estão dentro de outra layer, de outra div, quer dizer que é conteúdo, eu zerei as margens no começo. Zerei a margem de cima, então, você pode ver que se eu colocar 2 aqui, ele vai descer um pouco. Então, zerei as margens, né, e
automaticamente também. Margem 0 também com opção automática, então para o resto das definições. Então ele ficou totalmente centralizado aqui o site, ok?